Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? Contemple-o. Vamos ver isso aqui na Bíblia, o que Deus está querendo nos mostrar, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Em primeiro lugar, pelo dia que Ele nos deu, claro, né? Em primeiro lugar, e o pão de cada dia, o maná, que Ele deu para nós hoje, amém? Vamos junto? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, e continua fazendo. Graças te damos pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós para compreender as tuas santas palavras. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiver ouvindo, e que eles possam compartilhar isso com outras pessoas, para compreender tudo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado irmão, mais velho, nosso Deus. Amém. Muito bem. Contemple. Contemplar o quê? E vamos mais profundo. Contemplar quem? Só existe um ser que pode e deve ser contemplado. Jesus Cristo. Reproduza Ele na sua vida, meu irmão e minha irmã, e seja uma cópia de Jesus Cristo. Preste o seu rosto para Jesus Cristo, para que as pessoas vejam em você Jesus Cristo, o seu rosto, no seu olhar também. Empreste seu rosto para Jesus. Contemplar quem? Só existe um ser que nós devemos contemplar. Você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Muito bem. Novamente, nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 22, já lemos no outro texto, mas vamos ler de novo, versículo 27, que fala assim, ó. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Claro que é quem está à mesa, mas ele continua. Veja a humildade de Jesus. Pois no meio de vós eu sou a quem serve. Jesus falou, quem está à mesa é maior. Ele falou que os discípulos todos estariam sentados na mesa dele para julgar as nações. E ele que ia servir com a sua graça, com a sua bondade. Veja quanto Jesus é humilde. Meu querido irmão, essas palavras aqui de Jesus é fortíssima. Para você e para mim. O quanto você é humilde? Quanto você é humilde para servir as pessoas? Porque Jesus disse, olha só, olha que Jesus disse, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele está aqui repreendendo os discípulos que se achava maior no reino de Deus. Quem é que seria maior no reino de Deus? Versículo 24 fala assim, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, ele disse. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele disse. Quem está à mesa é o maior. E ele sabe por quê? Porque ele
ele falou assim, é eu que sirvo vocês. Eu que sei o que é melhor para vocês. E aí ele disse, pois no meio de vós, eu sou com o que serve, como o que serve. Uau, queridos. Vós, ele fala, vós sois os que tendes permanecido comigo, mas nas minhas tentações, ele disse, assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio. Ele falou, eu vos confio também, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Viu? Jesus falou, vocês são meus convidados especiais. São os maiores, vão sentar na mesa. Pode deixar que eu sirvo. Que humildade de Deus, né, irmão? Quanto você é aquele que serve? Já serviu alguém? Já, diga aleluia. Bendito seja o nosso Senhor. Vai continuar? Sim. Meu irmão, aqui é óbvio que aquele que está à mesa é o maior do que está servindo. Mas então Jesus disse, pois no meio de vocês eu sou com o que serve. Meu amado, Jesus Cristo é aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá? Nós olhamos aqui a humildade de Jesus dizendo que é o servidor dia a dia, meu irmão. Tá? Vendo as necessidades que os que estavam ao seu redor, cheio de compaixão, vendo as ovelhas sem um pastor, ele falou, eu vou servir. Jesus sabia que a humanidade, aliás, né, precisava dele, mesmo que poucos entendessem tudo isso que ele estava dizendo. E tudo isso que nós aprendemos de Deus. Queridos, Jesus abriu a mão do céu e se entregou à morte pela raça humana. Jesus abriu mão da divindade. Tudo isso pela raça humana. Ele não precisava fazer isso se ele quisesse. Mas o amor é maior do Deus Pai. Está entendendo, meu irmão? Queridos, Jesus abriu a mão disso. Quanto você abriria a mão para servir o próximo? Lembra do jovem rico que Jesus disse para ele? Ah, você cumpre todos os mandamentos? Então só falta uma coisa para você entrar no reino de Deus. Pega tudo que tu tem e serve aos pobres, dá aos pobres. Vem, me segue e tu terá a vida eterna junto comigo. Foi isso que ele fez? Claro que não, queridos. Claro que não. Jesus sabia que ele era amante do mundo, das riquezas, dos bens materiais. Que ele não estava nem aí para servir o pobre. Amados, Jesus, ele abriu mão da divindade. Você sabe o que é isso? Largar o céu, sua divindade, para vir se humilhar e exaltar o Deus Pai. E o Deus Pai exaltou ele por tudo que ele fez. Qual é o teu problema aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Você não está entendendo ainda? Contemplar a quem, meu irmão? Fala para mim. Se você não contempla Jesus, você vai contemplar a quem? Com a esperança, Jesus fez tudo isso, se entregou aqui pela raça humana, a morte pela raça humana, tá? Com a esperança que, ao estendermos esse gesto de amor,
né, nos assiste a ter um convite para termos um relacionamento com Ele. Medite agora, meu irmão, nessas palavras que nós vamos ler aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Você quer ver? Filipenses. Olha aqui, medite nisso. Nós podemos comparar isso aqui, abra sua Bíblia aí, viu? Em Filipenses, tá? Estou aqui, Filipenses, já até passei. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que está escrito. Medite nisso. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. Nada façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Jesus se mostrou humilde e ele falou, faça isso também. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Aqui está o exemplo de Jesus sendo colocado diante de você e de mim. Diante de nós, irmãos. Veja que o Senhor manda você considerar outros superiores a si mesmo. Ou seja, o Senhor está dizendo que você deve respeitá-lo. E nesse sentido que Jesus está falando aqui. Você tem que respeitar. Versículo 4. Não tenhas cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Jesus viveu aqui todo o tempo em submissão a Deus Pai e ele não usou seus poderes igual a Deus. Ele mostrou para você e para mim que como ser humano, que ele era aqui, 100% humano, 100% Deus, nunca perdeu sua divindade, mas era 100% humano. Meu irmão, que nós temos condições sim de vencer o mal. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou. Olha só, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou, largando a sua divindade, se tornando um ser humano. Já foi uma humilhação muito grande. Eu acredito que os anjos lá do céu falaram, o que ele foi fazer ali embaixo? Numa raça pecadora daquela. Numa terra corrompida já. Mas Jesus tinha um resgate. Ele se propôs fazer um resgate pelos filhos dele. Amados, e ele se humilhou. Humilhar, meu irmão, significa obedecer. Tá? Jesus, ele vivia na dependência do Pai. Ele orava muito. Por que Jesus orava tanto? Tudo que ele fazia, ele falava que era o Pai que tinha mandado. Até para os fariseus ele falava isso. Tá? Meu irmão, aqui ele fala assim ainda, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando Deus Pai viu tudo que ele estava fazendo, Deus exaltou ele. Este é meu filho amado, a quem eu amo, a quem eu me comprazo. Que alegria eu tenho de ter ele perto de mim, assentado à minha direita. O Deus Pai exalta o Filho por tudo que ele está fazendo. E ele continua.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Bendito seja nosso querido Jesus. Amados, aqui no versículo 4, Jesus está dizendo, né? Pense do seu irmão, né? Nas necessidades dele. O verso 4. Se você tem o que comer em casa, pense naquele que não tem o que comer. Tá? Reparta com seu irmão. Se você corre para chegar mais primeiro, vamos dizer, espere seu irmão. Ajude a correr também. Ajude a se levantar quando ele cai, meu irmão. O verso 4 aqui é bem claro isso aqui que nós temos. Nós precisamos se humilhar a Deus, meu irmão. Para ser exaltado por Deus, que nem Jesus fez. Se humilhar, meu irmão, não significa que você está lá embaixo, é jogado para fora, é uma pessoa que não serve para nada. Não é isso, meu irmão. Se humilhar é obedecer a Deus. Se humilhar, o significado de se humilhar, se exaltar, para ser exaltado diante de Deus, significa alegria. Meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer para nós o que nós devemos fazer pelos órfãos e pelas viúvas. Tá? Muito bem. O verso 6 aqui, né, Jesus não falou, eu sou Deus, não vou assumir a forma humana. Eu vou conservar a minha forma divina para sempre. Foi isso que Jesus falou no verso 6? Dá só uma olhada aqui, ó. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Jesus humilde. Humilde. Totalmente humilde. Tá? Aqui Jesus não falou, eu vou largar a divindade aqui para ir lá, por esse povo, que não quer obedecer nada. Eu não vou, não. Vou ficar aqui, que aqui eu sou o rei. Não foi isso que ele fez. Jesus dando um exemplo para nós, como nós devemos ser também. Meus amados, ele deixou a sua divindade, né, divina para sempre. Não, Jesus não agiu assim, ele abriu mão da forma divina, ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. Por quanto tempo Jesus assumiu a forma humana? Por quanto tempo? Muitas pessoas vão falar 33 anos que ele viveu aqui. Não, meu irmão. Jesus assumiu a forma humana para todo sempre. A Bíblia fala que ele vai viver aqui conosco. Não foi só 33 anos. Ali foi uma passagem dele aqui. Mas ele falou que vai viver na forma humana para todo sempre junto conosco. Porque ele sabe que nós precisamos dele. Jesus vai viver com nós na forma humana como nosso quê? Como o nosso quê? Irmão mais velho. Como o segundo Adão. Jesus entregou tudo e suportou tudo, meu irmão. Adão caiu, ele levantou. Adão fracassou, mas Jesus revigorou tudo.
Meu irmão, Adão errou, pecou, Jesus consertou. É o nosso segundo Adão. Quando paramos, né? Quando aqui paramos, não, quando comparamos e paramos por tempo suficiente para contemplar, né, a Jesus de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa impureza, nosso pecado. É impossível. E quanto nós precisamos de Jesus hoje na nossa vida. É impossível. Quando nós comparamos, né, por tempo suficiente para contemplar a Jesus de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer a impureza nossa, nossos pecados. E quanto nós precisamos de Jesus na nossa vida. Agora, se até os discípulos, preste bem atenção, se até os discípulos que viviam com Jesus tiveram dificuldades com o orgulho, lembra que eles falaram? Quem será maior no reino de Deus entre nós? Se até os discípulos tiveram essa dificuldade com o orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes, meu irmão, um do outro? Pare para pensar nisso. A verdade é que somos, né? A verdade é que só conseguimos isso daí, né? Crescendo no relacionamento com Jesus Cristo, tá? Quando aprendemos a ser humilde, como ele foi humilde. Nós só vamos aprender isso se nós formos humildes como ele também. Lembra o que ele falou? Quem é o maior? Os que está sentado à mesa ou que serve? Com certeza que está sentado à mesa. Mas ele falou, pois eu sou os que vou servir. Que humildade, meu. E nós vamos conseguir isso aí se nós formos humildes como ele foi. Tá? Essa que é a verdade. Tá bom? Aprendemos a ser humilde com ele. Queridos, ore. Ore. Ore todo o Salmo 138, versículo 1 todo. Ore. Escreva e medite nesse salmo. Veja quais palavras tocaram o seu coração desse salmo. Veja que termina ali o Salmo 138. Você pode pegar do 1, pode escrever, pode ler, reler, gravar ele. Veja quais palavras ali servem para você. Tá? Veja que o Salmo ali termina com o Senhor para sempre na nossa vida. Estou aqui mesmo, nós vamos para o Salmo. Aí você fala assim, vamos para o Salmo, João? Vamos para o Salmo. Salmo 138, olha o que está escrito. Salmo 138, tá bom? Versículo 1. Rendei-te-ei graças ao Senhor de todo o meu coração, na presença dos poderosos, né? E ele fala, te cantarei louvores. Prostrarei-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha lá, olha só. Quais versos desses se encaixam com você, meu irmão? No dia em que eu chamei, tu me acudiste. Versículo 3. E alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quanto ouviram as palavras da tua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois
Grande é a glória do Senhor. Versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para a humildades, aos soberbos, e ele os conhece de longe. Se andando em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, ó Senhor, levará o bom termos, a tua misericórdia, ó Senhor, durante e para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Que salmo! O que te encaixa aqui? Qual verso que te encaixa aqui nesse salmo? Meu irmão, para mim todo. Do verso 1 ao verso 8. Que termina aqui, o Senhor para sempre na nossa vida. Ele fala: o que a mim me concerne, ó Senhor, levará a bom termos a tua misericórdia, ó Senhor, durante para sempre. Sempre vai estar conosco a misericórdia do Senhor. Não desampare as obras das tuas mãos. Meu amado, meu querido irmão, a lição dessa semana foi uma porretada. Uma porretada na vida cristã. Que começou aqui, né? Aprisionados pelo orgulho. Lembre-se que Satanás teve orgulho. Se orgulhou a si mesmo. Ele não teve orgulho de Deus. Ele se orgulhou a si mesmo para ser igual a Deus, ser um Deus. Exaltando a ele mesmo. Não foi humilde o suficiente para saber que é uma criatura e que depende de Deus. E Deus deu esse tempo para ele. Mas o orgulho dele não deixou. Começou a se exaltar, querendo ser acima das estrelas, sentar ao seu trono e ser um Deus também. Como é que pode? Como é que pode? Não tem dois deuses. Não tem três deuses. É um só. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que não termina nunca. Imagine você ter um Deus que não tem amor. Como seria, meu irmão, a terra? Como seriam os seres humanos? Porque Satanás não tem amor nele. E o que ele faz com os filhos de Deus? Meu irmão, isso não é nada. Agora imagine um Deus que não tem amor e que é eternamente, nunca morre. Porque Deus não morre, Deus é existente por si mesmo. Deus tem a vida eterna para sempre. É o único. Meu irmão, tu já imaginou nisso? Um Deus que não tem amor e que não acaba nunca, não morre. Como nós seria? Mas ia sofrer quanto tempo? Mas Deus é amor e deu oportunidade para esse anjo reconhecer que é uma criatura e depende de Deus, se humilhar. Meu irmão, Deus está te dando essa oportunidade também. Ele quer que você reconheça, se humilhe. E se humilhar para Deus, meu irmão, não significa você exaltar a Deus, não significa que você está rebaixado. Exaltação significa obediência, não é uma razão. É ser obediente.
Entendeu? Muito bem, né? Vamos ver os próximos estudos que nós vamos aprender, né? Fechamos com chave de ouro. Cristo existente para nós por toda a vida. Com amor, com bondade, com mansidão, misericórdia, né? E nós sendo transformados. Vestido com as vesturas brancas ao lado do nosso Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês. Um feliz sábado. Porque logo, logo está chegando o sábado, ao pôr do sol. Né? É um dos mandamentos que Deus deixou, né? Para nós exaltar Ele. Sabe o que é exaltar? É estar com alegria, cantar, louvores, agradecer a Ele pela existência nossa, pelo ar que nós respiramos, pelas nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, pelos nossos irmãos da igreja, pela igreja unida, unificada. Isso que é importante para nós, meu irmão. Nós temos que agradecer a Ele todo dia. Cada dia é um dia diferente do outro, meu irmão. Mas para Deus, todo dia é igual. Se você anda com Ele, agradece a Ele, Ele fica maravilhado. Foi assim que Ele exaltou Jesus, se humilhou, e Ele próprio, Paulo mesmo vai falar para nós, que Ele mesmo exaltou o próprio Filho. E ainda disse, este é meu Filho amado, a quem eu amo, a quem eu me comprazo. Sabia que Jesus fala isso para você? Sabia que Deus quer falar isso para você? Vem, meu filho amado. Vem, minha filha amada. Vamos junto. Vamos morar junto. Vamos ser vizinhos. Aleluia. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e eu quero orar por você agora. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas tuas santas palavras. Perdão pelos nossos pecados, Senhor, e nos fortalece cada dia com o poder do Espírito Santo sendo derramado em nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez, continua fazendo. Nós te agradecemos e temos uma esperança dentro de nós que nunca se apaga. É saber que o Senhor vai voltar e vem nos buscar logo. Bendito seja o dia da tua volta, meu querido Senhor Jesus. Obrigado, Deus Pai, pela tua paciência conosco. Nós te amamos. Obrigado por este Filho amado que o Senhor nos deu de presente. E nós vamos conservar Ele para todo sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso segundo Adão que cuida de nós. Nós te agradecemos, não só pelo ar que nós respiramos hoje, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu. Toma conta dos meus irmãos do Japão, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal, das capitais do Nordeste todinha que ouve as tuas santas palavras, do meu Brasil. Que a palavra do Senhor chegue ao coração dessas pessoas com o poder do Espírito Santo, para te exaltar, meu querido Deus, para te louvar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Vamos passar um estudo diferente amanhã. Se der tempo, né? Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Tchau. Bom final de semana. Feliz sábado, viu?